Queridos, a gente está iniciando um novo ciclo nas nossas pregações e a gente vai estar falando sobre as bem-aventuranças. E hoje eu quero falar da primeira bem-aventurança que está lá no versículo 3 de Mateus 5. Mateus, capítulo 5, na versão nova NVI, né? A versão NVI. Mateus, capítulo 5, a gente vai estar lendo do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu não sei se você teve alguma dificuldade para compreender esse texto, né? Primeiro que a sugestão para a gente não parece muito atraente, né? Eu sempre ouvia dizer, quando alguém brigava comigo, às vezes assim, você é muito pobre de espírito, né? Você é muito pobre de espírito. E aí você lê no texto, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu falei, o que Jesus está querendo falar comigo? Que história é essa, né? Jesus está me chamando. Eu para estar numa relação com Jesus, ser obediente a Jesus, eu preciso ter essa pobreza de espírito. Então, vamos ver o que Jesus entende por pobreza de espírito. Antes da gente começar, sejam bem-vindos, queridos. Chegando ali, sejam muito bem-vindos. Primeiro que o sentido da palavra aqui, pobre em espírito, né, é muito positivo. Diferentemente, quando eu ouvia, você é pobre de espírito que você não tem valor nenhum, você não tem criatividade, você manda muito mal, né? Mas na relação com Jesus, eu não me lembro de Jesus ter desqualificado qualquer pessoa que aceitasse Ele como Senhor e Salvador, né? Quando você está na relação com o Senhor Jesus, é um upgrade na sua vida diariamente. Mas me chamou muita atenção o versículo 1, que fala, vendo Jesus. E é interessante que a gente precisa lembrar que Jesus está sempre propondo um relacionamento para mim e para você. Sempre, o tempo todo. Quando você está lá no seu trabalho, Jesus está te propondo uma relação com o seu trabalho. Quando você está em família, Jesus está te propondo uma relação com a sua família e Ele está lá. Vendo a Jesus, a sua família, Ele está propondo alguma coisa para você com a sua família. Vendo Jesus, o povo na igreja, Ele está propondo uma relação para esse povo que está congregando enquanto igreja. Vendo Jesus lá no seu trabalho, é que Jesus está te propondo alguma coisa, um relacionamento, propondo uma relação para você desenvolver no seu trabalho. E Ele diz assim, Ele se assentou para ensinar, era um costume da época, as pessoas, né, se assentarem nos montes e todo mundo ficava ao redor e aí se praticava o ensino. E Ele começa a ensinar, porque Jesus é muito propositivo. Se Jesus entrar aqui, você vai sentir a presença dEle. Porque a presença de Jesus, ela é provocadora, no sentido melhor da palavra. Provocadora.
E ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, Jesus é um Deus que está sempre propondo esse relacionamento para a gente. E ele se revela a nós hoje, como nós estudamos hoje na escola dominical, 9 horas da manhã, de 9 às 10, que é sempre pelo Zoom. E se você quiser participar, tá lá, tem a classe de conversas com Jesus. A aula foi maravilhosa, mais uma vez. E mais uma vez, o que foi discutido na aula tem uma relação muito direta com o que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho tão bacana isso, essa Jesuscidência, se a gente pode falar assim, né? Então ele diz assim, uma das lições que eu quero tirar desse texto é: quem é esse Jesus, esse Deus propositivo, que está sempre propondo relação para você? E eu fui me aprofundar nessa reflexão, lá em 1 João 4, 10 e 21, porque às vezes você não sabe quem é Deus. Uma pessoa desconhecida chega te propondo relacionamento, qual vai ser a sua atitude? Calma, espera aí. Primeiro, quem é você? Quais são as suas credenciais? Não te conheço. Mas Jesus faz isso e ele faz bem feito. Ele diz assim: olha, eu sou Jesus, eu estou te propondo algo, e a minha proposta é essa. Ele define. A gente pode achar que Jesus não está olhando para a vida que eu estou vivendo, nem está se preocupando com o sofrimento que eu estou passando. Mas esse Jesus aqui, vendo que vê as multidões, ele está te vendo o tempo todo. Ele sabe o que você está passando o tempo todo. Porque a preocupação dele, a razão da vida de Jesus é cuidar de você e te amar o tempo todo. O tempo todo. Você não está sozinho nunca. Nunca. 1 João 4, 10 diz assim: nisto consiste o amor. Deus é amor, né? A gente lê na Bíblia que Deus é amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. A iniciativa não foi nossa. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como oferta pelos nossos pecados. E hoje, como o presbítero Duca muito bem colocou, né, César, a questão, definição do pecado, a gente tem que compreender, o pecado tem uma definição que eu acho tão fundamental, que você não considerar a vida que Jesus tem para você está considerando outra vida que não seja essa vida que Jesus tem para você. Quando você considera essa outra vida, você está errando o alvo. O alvo é a vida que Jesus propõe. Quando eu erro o alvo, eu estou em pecado. A gente tem uma dificuldade de se reconhecer em pecado, né? Parece que... o Duca falou isso também lá. Parece que a gente tem um Deus que está vigiando o nosso comportamento, e quando Ele revela para a gente que a gente não está fazendo a vontade dEle, como Ele deseja, que a gente vai ser colocado de castigo. E às vezes a gente se coloca de castigo voluntariamente. Eu, quando fazia alguma coisa errada na relação com os meus pais, se os meus pais não me castigassem, eu me castigava. Porque eu não me sentia confortável em saber que os meus pais, que me respeitavam tanto, me amavam tanto, e que eu tinha feito uma coisa errada, e eles não me deram uma punição
Eles falaram assim, não, filho, então vê se você não repete isso de novo. Eu saía dessa conversa muito desconfortável. Vê se você não repete isso de novo, mas como é que eu pago? Eu não vou pagar por essa desobediência? Eu me propunha um castigo para eu ficar melhor, eu me sentia melhor. Os meus pais não me castigavam, mas eu me propunha um castigo. E a proposta de Jesus, quando você aceita Ele como seu Salvador, não é te castigar. É ter mais intimidade com você. Mas você está se colocando de castigo? Eu acho tão bonita aquela cena de Gênesis, quando a mulher e o homem, né, comem do fruto lá da árvore proibida, e o homem espertamente, não, a culpa foi dessa mulher aí, né? Na verdade, a culpa é dos dois, né? E Deus está andando no jardim, o que acontece? O homem e a mulher se escondem de vergonha, porque eles sabem que desobedeceram, se escondem no meio da folhagem. E Deus sente isso, vê, e pergunta, o que houve? Por que você está se comportando assim? E eles falam, nós comemos, desobedecemos a tua vontade e praticamos esse pecado. Olha a delicadeza desse Deus. O homem e a mulher estavam se sentindo nu e se esconderam atrás das folhagens. O que Deus faz? Ele sacrifica um animal, pega a pele do animal e cobre. Por que ele faz isso? Para que o homem e a mulher se sintam confortáveis na presença dele. Gente, que delicadeza, que Deus é esse? Deus está te vestindo para você não ficar desconfortável na presença dele. Aceita isso. É esse Deus que está te propondo um relacionamento, que tem esse cuidado com você. E aí vem uma parte que eu acho dramática para mim. Eu sempre achei que a minha relação com Deus fosse eu entrar no meu quarto, me fechar tudo, ficar sozinho, lendo a palavra, curtindo o Senhor. Até o dia que eu me deparei com esse versículo, que foi frustrante para mim, porque quem gosta de ficar sozinho, então, vai entender o que eu estou falando. Aqui diz assim, ó. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, se nos relacionarmos uns com os outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. O que você entende disso aqui? Que a presença de Deus na minha vida está condicionada ao meu relacionamento com as pessoas. Olha que horrível. Horrível para mim, que eu queria viver sozinho. Né? Eu já sonhei muito uma época viver nas montanhas, eremita, sozinho, só com os animais, né? Aí eu falei, vou ter que sair dessa montanha, vou ter que vender tudo que eu tenho aqui e ir para as comunidades. Porque a presença de Deus, ela se faz operante nos meus relacionamentos.
E ele diz aqui: Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós na medida que a minha relação com Deus passa pelos meus relacionamentos. Eu tive que aumentar as sessões de análise que eu faço pela semana, porque eu falei, eu descobri um negócio complicado para mim. Eu vou ter que me relacionar com as pessoas. E você fala assim, mas Jesus é bom. Ele é bom, mas ele não facilita muito não. Porque é com todo mundo. É com quem você gosta e é com quem você não gosta. É com quem gosta de você e é com quem não gosta de você. Aí você pensa assim, mas que vida é essa, Jesus? Onde é que está a graça? Eu vou ler um, então, esse eu deprimi nesse aqui, realmente. Eu estava num processo de melancolia, caminhando para uma tristeza profunda, nesse eu deprimi. 20 e 21, olha só. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aí eu falei, agora Deus me matou. Né? E aí ele fala assim, no versículo 21, ele nos deu este mandamento. Mandamento é algo que eu não posso argumentar. Mandamento é mandamento, você cumpre ou não cumpre. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha só, coisa séria. Esse é o Deus que está propondo relacionamento para você. O que você acha? Topa? É um desafio, né? E eu já falei aqui para você que, Carol, se faltar, eu tenho uma cheia ali, depois eu trago para você aqui. Eu já falei para vocês, a água que estou bebendo, acho que é dela essa. Eu já falei para vocês que quando eu leio a Bíblia, uma das dificuldades que eu tenho em ler a Bíblia é porque a Bíblia revela quem eu sou. Mas eu não falei a parte B. Essa é a parte A. Quando eu me relaciono, Deus me revela quem eu sou nos meus relacionamentos. Olha que coisa. Aí não dá para você não escutar e nem ver, e não dá para você não querer compreender. Como é que isso acontece? Deus mostra, revela para você o limite da sua tolerância, o limite da sua capacidade de amar, o limite da sua capacidade de ser empático, de ser amoroso. Porque nos relacionamentos, e especialmente os mais próximos, na família, no trabalho, né, que a gente está ali, se você trabalha na igreja, no seu trabalho, Deus revela você a você por meio dos relacionamentos, porque a gente logo vai identificando as dificuldades, os sentimentos que aparecem. De repente você está com raiva do seu chefe, de repente você está com raiva do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de repente você está com inveja. O problema maior de você experienciar essa proposta de relação que Jesus está te oferecendo, por meio dos seus relacionamentos, não é você sentir isso tudo.
sentir inveja, sentir ciúmes, sentir raiva. Isso, não tem problema você sentir isso. O problema é você negar isso. Se você negar o que você está sentindo, isso que você está sentindo vai determinar a sua vida. Mesmo você procurando ter uma relação com Jesus da mais próxima possível. Porque quando você faz isso, sabe o que Jesus faz? Ele te joga nos relacionamentos. E ele vai revelando quem você é nos relacionamentos. E ele vai se revelando a você nesses relacionamentos, falando o seguinte: perdoa aquele que te persegue. Ora por esse que está te perseguindo. Ama quem não gosta de você. Eu também não estou falando aqui de sentimento, é ter atitudes, tá? Vamos destacar isso. Eu consigo obedecer a Jesus porque eu sou muito grato a Jesus. Então essa é outra questão. Se você não tem se sentido grato a Jesus pelo que Ele é na sua vida, você vai ter dificuldade de obedecer a Ele. Eu me lembro muito de uma tia que eu amo muito, e ela era uma pessoa muito querida, e quando a gente se encontrava, ela me abraçava, e eu me sufocava ali naquele abraço, e era tão bom. E quando ela pedia assim: meu filho, você pode ceder esse brinquedo para o seu primo? Porque ela pediu para mim, eu cedi. Qualquer outra pessoa eu não cederia. Por que eu fazia isso? Por gratidão. Então, você vai obedecer a Deus se você tiver uma experiência de muita gratidão com Ele. Senão você não consegue também. Se o que Jesus está propondo para você, se você está se sentindo injustiçado com Jesus, por Jesus, vai ser difícil você obedecer a Ele. Então a gente precisa rever nosso relacionamento com esse Jesus. E eu me sentir injustiçado com Ele é um direito que eu tenho. E se você for analisar a situação, plenamente justificada. Plenamente justificada. Mas a verdade é que você não está sendo injustiçado. Porque Jesus não quer isso para a sua vida. Bom, está vendo como é importante a gente conhecer esse Deus que está propondo uma relação para a gente? Eu preciso conhecer. Você tem que saber onde é que você está entrando. Às vezes a pessoa quer assim: eu quero aceitar Jesus. Calma. Porque Jesus vai mudar a minha vida? Vai. Jesus vai atender todos os meus desejos? Não sei. Não posso garantir isso. Mas Jesus vai me fazer feliz? Creio que sim. Mas não sei se você vai entender logo de primeira. Jesus vai fazer justiça? Não, Ele já fez. E aquelas pessoas que maltrataram, elas vão pagar pelo que fizeram? Olha, a gente vai ter que conversar melhor sobre isso, para você entender o que vai acontecer com essas pessoas. Vamos conversar com calma. Não se apressa não em aceitar Jesus, porque eu não quero que depois você diga para mim: eu fui enganado. Eu fui enganado. Disseram que eu tinha que aceitar Jesus, que a minha vida ia mudar. Minha vida mudou. Por uma vida que eu não quero. Minha vida mudou de um jeito que eu não entendo. Então eu não gosto de enganar ninguém. Então antes de aceitar Jesus, e depois que você aceita pela primeira vez, você tem que renovar os seus votos todos os dias. Tem que renovar todo dia. Todo dia você tem que levantar: Senhor, te aceito novamente.
seja feito conforme a tua vontade na minha vida. Vamos lá para a questão dos pobres de espírito, né? Em espírito. Dentro dessa proposta que Jesus tem para você, ele pede a você que você seja pobre em espírito. O que significa ser pobre em espírito? Significa você reconhecer que a maneira como você vem vivendo a sua vida, ou vinha vivendo a sua vida, não deu certo. Você reconhece a sua impotência diante da sua vida. Você reconhece, você está fazendo uma aposta de que esse Jesus vai dar conta da sua vida. É isso que você faz. Você está fazendo uma aposta. Não há garantias. A garantia que eu posso te oferecer é o que ele fez na minha vida. Se você achar que vale a pena... E é isso que acontece. As pessoas... eu vou fazer aqui, abrir um parênteses. Como é que Alcoólicos Anônimos, você for lá, eles dizem assim, nós não fazemos propaganda aqui. Nós trabalhamos pela atração. Olha que interessante. Como é que funciona isso? O meu vizinho vivia caído na rua com a doença do alcoolismo. Eu bebia também. Aí um dia, eu não vejo ele mais na rua. Outro dia, eu vejo ele todo arrumado indo trabalhar. A mudança de comportamento dele me chamou a atenção. O que aconteceu aqui? Então, se você gosta de se relacionar comigo, se você acha que a relação que eu te proponho é uma relação boa, e se eu digo que eu fui transformado por Jesus, você minimamente vai querer que alguma coisa aconteça na sua vida como aconteceu na minha. É o testemunho, gente. O que atrai as pessoas para Jesus? Uma boa pregação? Também. O que atrai as pessoas para Jesus? Um bom grupo de oração? Também. Mas o que atrai fundamentalmente uma pessoa para Jesus? A sua vida com Jesus. É a sua vida com Jesus que atrai. Salmo 51 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que é um coração contrito e quebrantado? É um coração que se dispõe ao arrependimento todos os dias. Todos os dias, quando Jesus se propõe, vem ao meu encontro, porque é Ele sempre que vem. Ele me propõe mudanças na minha vida, Ele me propõe transformações, Ele me propõe que eu seja uma pessoa cada dia melhor, mais obediente, mais dependente do Espírito, da vontade dEle. E eu aceito ser. Esse espírito receptivo. Você não fica argumentando com Deus, mas por quê? Quais são as razões? Por que eu tenho que perdoar uma pessoa que me fez tanto mal? Qual é a razão? Qual é a lógica, Senhor? Qual é o paradigma que sustenta esse pensamento, ó Deus? Você não faz isso. Senhor, olha, é o Senhor que está pedindo? Eu não estou entendendo nada. Mas como é o Senhor que está pedindo, e eu confio no teu cuidado, no teu amor com a minha vida, então eu vou tratar bem essa pessoa, mesmo eu não amando tanto. Porque você, para ter uma atitude de amor e respeito com alguém, não precisa amar essa pessoa. Não precisa amar, morrer de amores. Você precisa ter respeito. Isaías 66 diz assim:
Olha Deus falando. A este eu estimo, eu amo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Esse tremor é de admiração, é de respeito, é de reconhecimento que esse Deus é tão misterioso, tão grande. Eu vou ler mais 2 versículos só porque fala dessa disposição do nosso coração, desse espírito pobre, né? Pobre em espírito. Salmo 34 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Quando que isso acontece? Quando eu me deixo ser cuidado por Deus. Quando eu não fico argumentando as razões da minha vida com Deus. Que eu posso fazer isso. Devo fazer isso. Mas eu devo confiar também no Senhor, nas razões que Ele tem. Você se faz receptivo ao cuidado e ao amor dEle. O Salmo 147, 3 diz assim, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Não quer dizer que você tem que deixar Ele fazer isso. Deixa Ele fazer isso. Deixa o Senhor se aproximar de você, curar você. Deixa Ele fazer isso, porque Ele está te observando o tempo todo. Ele sabe onde é que dói, Ele sabe o que precisa ser feito. E aqui nesse texto de Mateus 5, de 1 a 3, diz que qual é o destino deste servo, serva, de pobre de espírito. Qual é o destino? O reino dos céus. O que a gente já falou aqui numa pregação das parábolas? Onde é que fica o reino dos céus? O reino dos céus não é nada geográfico, não é um lugar. O reino dos céus está dentro de nós, está no meio de nós, está entre nós, é uma outra versão. Eu vou descrever aqui o reino dos céus, o que é para você. Olha aqui, Romanos 12 diz assim: o reino dos céus é um lugar onde isso aqui acontece. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso aqui Jesus tem que pedir. Eu não vou conseguir fazer isso se Jesus não me pedir. E eu não vou conseguir praticar isso se Jesus não for muito importante para mim. Se eu não me sentir profundamente amado por Ele. 2 Coríntios 13 diz assim, 11, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Gálatas 5, 13 e 14 diz assim, vocês foram chamados para a liberdade. Para a liberdade que Jesus tem para a gente. Não é a liberdade que você imagina, mas é a liberdade que é proposta em Jesus para a minha vida e para a sua vida. Ele diz assim, toda a lei do reino dos céus, isso aqui eu acrescentei aqui, tá? Na Bíblia não está aqui. Resume num só mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Para terminar, Efésios 4, 30 a 32. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus.
Gente, isso pode acontecer porque você está se relacionando com uma pessoa. E Deus, como pessoa, pode ficar triste com a gente. E ele fala assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isso é o reino dos céus. Isso a gente já... Deus sabe que a gente não consegue viver isso perfeitamente, mas dá para viver bem. Você vai se surpreender como que dá para você, com todas as dificuldades, com todos os sentimentos, com toda a impossibilidade de eu perdoar, dá para eu fazer alguma coisa se eu aceitar, reconhecer a minha total, absoluta impotência para fazer isso pelos meus recursos próprios e aceitar esse convite de Jesus e me dispor a ser pobre em espírito na relação com Ele. Amém? Eu sei que não é fácil. Outra coisa que eu quero dizer a vocês também, eu vou pedir para o pessoal da música já estar vindo aqui para frente, que eu estou terminando, e antes do louvor, a Margarete vai fazer um agradecimento aqui para a igreja, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, quando oro pela igreja e oro por vocês, eu sinto no meu coração que Deus cuida de vocês a semana toda. E domingo, Deus está trazendo uma palavra para você para a próxima semana. Né? E que essa igreja, a pessoa mais importante, a única autoridade que a gente tem é o Senhor Jesus. Né? Ela pertence ao Senhor Jesus. A vida de vocês, a nossa vida, a minha vida, pertence ao Senhor Jesus. E eu sei que não é fácil aceitar todos os dias a proposta de relação que Jesus tem para mim e para você. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E eu estou sempre orando por isso. Fecha seus olhos aí para a gente agradecer a Deus pelo cuidado dele com a gente, pela sua palavra. Deus, eu quero te agradecer, porque a gente quer te entender melhor. A gente precisa te entender melhor. Precisa te conhecer melhor, porque a relação que o Senhor propõe para a gente é muito desafiadora. É muito desafiadora. É possível, mas é desafiadora. Eu quero pedir que o Senhor nos capacite, trabalhe nas nossas defesas, não permita, ó Deus, que a gente se atrapalhe. Cuida de todos nós, abençoa a nossa vida. Eu oro a benção da vida de cada irmão e irmã aqui da tua igreja. Cuida deles, Pai, no nome de Jesus. Amém.